Então, versículo de número 4, vamos lá, Números 21, 4. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Grife isso. A alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Escreva do lado, que caminho é este? Faça essa pergunta. Que caminho é este? Quem os ordenou nesse caminho, né? Pode ficar à vontade. Quem os ordenou nesse caminho? Quem foi? Quem foi? Diga assim, Deus. Fala para o seu irmão, esse caminho, quem ordenou foi Deus. Mas, irmãos, a alma deles estava como? Angustiada. Às vezes a gente pensa assim, pô, eu estou no caminho de Deus e estou sofrendo, estou no caminho de Deus e estou angustiado, estou no caminho de Deus e estou não sei o quê. Quer dizer, me diga uma coisa, quem foi que disse que está no caminho de Deus quer dizer que você não vai ter problema nenhum? Olha o que Jesus falou, diga comigo, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele mandou ter bom ânimo, mas ele não disse que nós não teríamos problemas, angústias, opressões, depressões. Por quê? Porque todos nós sofremos, todos nós, indistintamente de sermos ou não cristãos, estamos debaixo de governos, somos alvos da natureza, seja ela humana, seja ela espiritual. Amém ou não amém? Então, medite nisso, porque às vezes, diga, é injusto o que eles estavam pensando de Deus. Vamos lá. E o povo falou contra Deus. Primeira coisa que as pessoas fazem quando entram em angústia e se acham no caminho de Deus é falar mal de Deus. Olha só. E o povo falou contra Deus e contra quem? O pastor. Contra Moisés. E aí vai. Alguém já ouviu alguém falar mal de pastor, não? Já ou não? Já, então tá certo. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Olha que pergunta. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Só que nesse versículo 8 você vai escrever: esta serpente significa o pecado, significa Satanás. Essa serpente, ela é tudo de ruim que tem que ser levado para a haste, que é a cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele carregou sobre si os nossos o quê? Todos os nossos pecados. Tudo que nos condenava, todo o castigo veio sobre ele. Então, Neustan, que foi o nome que depois deram a essa serpente, passa a simbolizar a pessoa de Jesus nesse sentido, porque essa serpente ardente foi colocada numa haste, como Jesus foi colocado numa cruz. Quem está entendendo isso? E todo aquele que olhasse para a serpente seria mesmo picado pela cobra. Quer dizer, quem é picado por uma cobra ia morrer, não ia? Qual é o salário do pecado? A morte. Então, olhando para aquela serpente, mesmo picado, mesmo sujeito à morte, a pessoa não morria. Essa foi a bênção que Deus deu através
de Moisés construindo essa serpente ardente, colocando numa haste. Nós, quando nós olhamos para Cristo, o salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E todo que olha para Jesus tem esse resultado de vida. Amém? Então vamos lá. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra através do Espírito Santo, em nome e para a glória de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Não seria mais fácil para Deus e para Moisés, em vez de esculpir uma serpente ardente, colocar numa haste, né? Essa serpente tinha até um tamanho assim bem, não era pequenininha, entendeu? Aquilo dava trabalho aos artífices. Em vez de ter todo esse trabalho, não seria mais interessante o próprio Deus que colocou as serpentes tirar as serpentes? Não seria mais fácil para Deus tirar todas as serpentes que picavam o povo, que traziam morte? Querido, quando o Senhor ordenou Moisés a construir aquilo ali, a edificar aquilo ali, a colocar o povo para olhar para aquilo ali, ele estava dizendo: a morte sempre vai bater na porta de cada um aqui, mas todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso que ele passou. Então não adianta Deus tirar de você a serpente. Por quê? Porque se ele simplesmente tirasse a serpente, o povo continuaria praticando o mesmo pecado, o mesmo erro. Por que as serpentes estavam lá? Porque o povo murmurava, porque o povo era rebelde a Deus, porque o povo estava distante do Senhor, porque mesmo estando no caminho, eles se angustiavam no caminho do Deus vivo. Eles não queriam se amoldar a Deus, eles queriam um Deus que se moldasse a eles. Isso é uma complicação muito séria, irmãos, quando nós achamos que podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e podemos usar Deus da nossa forma. Ainda cremos naquele Deus da lâmpada de Aladim. Ainda acreditamos que basta esfregar um pouquinho e Deus vai dar a resposta. E o que Deus está mostrando foram vocês e não eu que trouxeram a morte para vocês. Foram os vossos pecados, foram as vossas atitudes, essas serpentes, essa morte que bate na porta de cada um, ela é resultado da atitude que cada um tem tomado. Então, em vez de Deus tirar a serpente, Ele dá o quê? Uma fórmula. Amém? Ele dá uma maneira, ele dá uma forma de você, mesmo picado, mesmo sujeito à morte, não morrer. Alguém aqui é pecador? Levanta a mão, quem é pecador? Então todos vocês vão para o inferno. Diz para o irmão: você vai para o inferno, diz. Pronto, mas diz com raiva dele, vai. Você vai para o inferno, vai. Espera aí. Porém, diga, porém, Deus deu uma solução para você. Agora fala para o irmão que você deu uma notícia ruim, agora dá uma notícia boa. Deus deu uma solução. Se você olhar para Cristo, você vai ser salvo. Amém? Então, na verdade, assim como aquela serpente, Jesus veio como a solução para resolver a maldição do nosso pecado. E é dito na Bíblia: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo, né? Então ele tira. Mas ele não tira na vida de qualquer um, como naquela época não era qualquer um que ia ficar vivo. Versículo 9, por favor, leia comigo. Diga responsivamente, em voz alta, vamos lá. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém,
quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então ele tinha que fazer o quê? Olhar. Amém? E nós temos que entender que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, olhar para Jesus nos traz uma visão muito importante. Olhar para Jesus nos leva à experiência da salvação. Abra aí, por favor, Isaías 45, versículo de número 22. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22. Olha o que diz. Esqueceram da água aqui, hein, Didi? Vamos ler do 19 até o 22, diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Deus não está dizendo que ninguém, ele não falou em segredo, e ele não mandou ninguém buscar em vão. Veja, eu, o Senhor, falo a verdade. Quem crê que Deus fala a verdade? Eu proclamo o que é direito. Quem crê também que tudo que Deus proclama é direito, levanta a mão e diz amém. Congregai-vos. Quem crê que deve congregar, levanta a mão e diz amém. Irmão, congregai-vos. Me dá sua mão aqui, irmão. Por que eu trouxe ele até mim? Porque a mão dele não se separa dele, está congregada ao corpo. Nada nem ninguém, força alguma, pode tirar ele do corpo de Cristo. Quem entendeu isso? Diga para o seu irmão, aprenda o que é congregar, irmão. Porque você muitas vezes com um espirro sai da igreja, com um espirro se afasta da obra, com um espirro você já não é mais fiel, com um espirro você simplesmente deixa de lado tudo que aprendeu. Então ele está dizendo, congregai-vos, congregai-vos, amém? Congregar, uma vez que você crê que tudo que ele fala é verdade, que tudo que ele proclama é direito, congregue-se, e venha, diz o Senhor, e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho, ou seja, a madeira das suas imagens de escultura. Quem é idólatra, quem adora imagem, quem carrega imagem de escultura, nada sabe. Quem conhece aí pessoas que adoram as imagens de escultura? Os são isso, são aquilo, né? Nada sabem essas pessoas. E ele está bem dizendo àqueles que se livraram da maldição dessas nações idólatras, da maldição dessas nações corrompidas pela idolatria. E diz: e fazem súplicas a um Deus, com D minúsculo, que não pode salvar. Nenhuma imagem de escultura pode salvar você, nem a mim. A Bíblia diz que não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós só somos salvos por meio de Jesus Cristo. Então não adianta. E ele diz: declarai e apresentai as vossas razões. Ele não está falando declarai e apresentai as vossas emoções. Ele está falando de uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé que não é alicerçada, que não é calcada em emoções, em emocionalismos, em sentimentos humanos, muitas vezes facciosos, porque a Bíblia diz lá em Jeremias que o coração do homem é o quê? Enganoso. Então ele está dizendo para nós que nós temos que nos apresentar com razões, com inteligência, com conhecimento, com sabedoria divina. Nós temos que nos apresentar a Deus nesse molde, e não no molde humano, no molde de pessoas que são levadas e trazidas pelas emoções ou pelas situações da vida. Eu não sei por que você veio hoje, mas talvez seja por uma situação, talvez seja por uma emoção, mas o que nos leva a Deus, nem a emoção e nem a situação. O que nos leva a Deus é a razão de sermos chamados filhos de Deus.
é entendermos racionalmente o que significa olhar para Cristo, é percebermos o que significa fitar os olhos na cruz do Calvário. E ele diz: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, diz o Senhor, irmãos? Não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Quem crê assim diz amém. Deus justo, quem crê? Deus salvador, não há além de mim. Olhai para onde? Olhai para o homem, olhai para a mulher, olhai para o testemunho do irmão, olhai para aquele que está caído, olhai para aquele que está bem, olhai para aquela igreja ou para aquela outra, olhe para isso, olhe para aquilo. Você pode olhar para muitos cantos, mas o caminho da salvação, que muitas vezes é angustioso, que muitas vezes nos traz os dissabores, porque temos que andar entre espinhos, em pedras pequenininhas que são difíceis de caminhar sobre elas. O caminho da salvação, ele nos conduz a uma porta estreita, é um caminho de abnegações, é um caminho onde eu tenho que abrir mão de mim mesmo, de me esvaziar e me encher de Deus. Então, nesse caminho onde eu sofro tentações, onde eu sofro ataques, onde eu sou perseguido, onde muitas vezes eu sou afligido e até ameaçado, nesse caminho a Bíblia diz: olhai para mim, diz o quem? Diz o Senhor. Olhe para o Senhor e seja salvo. Olhe para o Senhor e seja salvo. Sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem crê assim diz amém. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Quem crê na palavra de Deus não vai perder, irmão. Quem crê na palavra de Deus não vai perder e não vai se perder. Amém? Porque a palavra de Deus não volta vazia, não volta atrás. E por quê? A minha volta atrás, e a sua também. Sabe por quê? Olha, eu estava vendendo aí um negócio aí, e o cidadão fechou comigo, e estava tudo já apalavrado. De repente, no dia 27 agora de julho, de dezembro, eu ligo para ele e digo: e aí, está tudo certo? Vamos então nos resolver, ou seja, me paga, já que você quer comprar. Aí o cara diz: puxa, pastor, eu não vou comprar não, porque eu comprei um outro negócio ligado à indústria de plásticos. Aí eu disse: meu Deus, por que você fez isso? Você não marcou comigo, não foi? Você não acertou? Por que você voltou atrás? Por que você não ligou para mim? Por que você voltou atrás? Por que você desfez sua palavra comigo, irmão? Aí ele: não, porque eu achei que o negócio lá era melhor para mim. É até um pouco mais em conta do que o senhor me propôs. Eu digo: né? Tá bom. Eu te propus você comprar uma panificadora. Quem come pão aqui, levanta a mão. Levanta a mão quem come pão, biscoito, café, leite, queijo, presunto, chocolate. Quem come coxinha, o pessoal que é coxinha aí. Pizza, tá de R$15 lá, hein? Aí eu digo: você deixou de comprar uma coisa que todo mundo compra para montar uma fábrica de plástico que ninguém mais vai usar, porque tem uma lei que está tirando do mercado saco plástico, canudo plástico, copo plástico, prato plástico, tudo que for de plástico. E ele: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Estava lá desesperado. Passou mais 3 dias, eu liguei para ele: e aí? Como é que vai ser? Vai ou não vai querer o negócio? Eu tenho que vender a fábrica de plástico, eu estou tentando vender, não consigo. Eu digo: é claro, para você achar um trouxa, vai ser difícil.
seu trouxa. Irmão, porque tem gente que pensa que é esperto e só faz bobagem. Irmão, quem deu a palavra para Jesus que ia seguir a ele? Quem disse que ia ser fiel até a morte? Quem disse que ia ser fiel até a morte para receber a coroa da vida? O negócio que você fez com Deus foi bom ou foi ruim? Quem ganhou? Não foi você? Foi? E por que você muitas vezes quer regatear com Deus? Porque muitas vezes você fica negociando com o diabo. Porque muitas vezes você abandona aquilo que te traz o lucro da vida eterna e deixa por um negócio que só está te trazendo perdição. É incrível. Mas ele está dizendo, a minha palavra não volta atrás. A dos homens volta. As pessoas dizem, eu quero Jesus, eu recebo Jesus, eu vou servir só Jesus. No outro dia a pessoa está fazendo bobagem. Sim ou não? É uma palavra, eu não sei. Olha, pastor, nunca mais eu ponho cigarro na boca, nem bebida, nunca mais eu me drogo, nunca mais, pastor, vai ver, pastor, olha, meu namoro vai ser santo, santo puro, manto total. Aqui, ó, que esse é irmão desse outro aqui, ó, e esses dois trabalham juntos, vai enganar outro. Eu não confio na palavra de vocês, eu confio só na palavra de Deus. Quando vocês vivem pela palavra, quando vocês caminham na palavra, vocês são confiáveis. Mas quando vocês se afastam dela, vocês são pecadores, sujos, impuros, imundos pelo pecado. Quem entendeu isso? Não há salvação para quem se afasta dessa palavra. Não há salvação. Por isso que nós temos que entender quando ele disse, ó, leia comigo, por favor, verso 23. Por mim mesmo tenho jurado. Por que ele não jurou por outro? Porque ele é perfeito, amém? Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça. Quem crê assim diz amém. A força, quem crê? Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Amém. Então, olhar para Jesus nos traz a experiência da salvação, nos conduz à humilhação, irmãos. Eu quando olho para Cristo, eu entendo que tenho que me humilhar. Tem aquela música aí, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Mas as pessoas, elas quando olham para Cristo, elas não têm a noção de que tem que se humilhar. Nós temos, que nos humilhar. Nós temos que nos salvar através desse olhar para Cristo. Eu olho para Ele porque não há salvação em nenhum outro. Porque se eu olhar para mim no espelho eu não vejo salvação. Porque se eu olhar para meu companheiro que está do lado eu não vejo salvação. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda. Não há salvação ao meu lado, só há salvação em Cristo. Quando eu olho para Ele, eu sou iluminado. Porque Ele é o verbo que se fez carne, porque Ele é a palavra viva de Deus, porque Ele é um pão que desceu do céu, Ele é aquele que abastece a nossa alma, Ele é aquele que nos robustece e nos fortalece para enfrentarmos as agruras, as angústias, as depressões, as opressões que esse mundo se nos traz. Quando eu olho para Ele, eu sou salvo. Quando eu olho para Ele, eu sou iluminado. Quando eu olho para Ele, eu me encho de coragem, porque sem essa coragem que Ele me traz, eu não consigo enfrentar as diversas barreiras, os diversos ataques. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus 11, 27. Vamos olhar no 23 em diante, diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que, pessoal? A recompensa. Pela fé, deixou o Egito. A gente não deixa o mundo se não for pela fé. Não uma fé emocional. Não é aquela que diz, olha, não aguento mais essa vida, não aguento mais esse caminho, não, pastor, não estou mais aguentando, não. Olha, pastor, desde que eu saí da igreja, só sofrimento, só dor. Isso não vai adiantar. É uma emoção que pode te trazer até aqui, mas não vai te garantir a vitória, porque você tem que racionalizar tudo que aconteceu com você. Amém? Racionalize. Ele diz, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, diga firme, como vendo o invisível, como vendo Deus, como vendo o reino, como vendo a salvação, como vendo a recompensa. É isso que nos mantém firmes. Essa fé racional, essa fé que me faz não mais viver como outrora. Quando eu olho para Cristo, diga, eu sou transformado. Abra aí, por favor, sua Bíblia em Romanos 8, 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Quem conhece o propósito de Deus para a sua vida? Quem entendeu? Quem racionalizou a fé? Quem percebeu o chamado? Então, quando esse versículo fala que as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é segundo o propósito de cada um, mas o propósito de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes. Essa palavra predestinou não quer dizer que alguém é predestinado para a salvação e outro para a perdição. Não é. Há uma hermenêutica torta, errônea sobre esse texto. Ele está dizendo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, porque o conheceu antes. Amém? E esse destino foi para que eles se tornassem, ou seja, quem conhece a Deus tem um destino. Quem quer ter esse destino? Quem quer esse caminho? Por mais difícil que ele seja, o teu destino é você se tornar a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, não mais o unigênito Filho de Deus, mas o primogênito Filho de Deus. Porque quando eu conheço o Senhor, quando eu recebo Jesus Cristo, e eu entendo e olho para Ele, quando eu sou curado, quando eu sou livre do pecado, o meu destino que foi acertado lá atrás por Deus, ou seja, Deus escolheu, chamou a todos os que o amam para serem a imagem de seu filho, porque um irmão tem que parecer com outro, ou não é? Eu tenho que ser a imagem de Cristo. Aí quando um irmão fala do outro, isso é muito ruim, irmão. Quando uma igreja fala da outra, isso é muito ruim, irmão. Porque todos nós somos corpo de Cristo e todos nós temos que nos parecer a imagem de Cristo. Não somos chamados para sermos a imagem de Cristo. E ele diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, estes também o quê? Glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Agora, queridos, quando eu olho para Cristo, eu sou transformado. E olhar para Cristo me traz firmeza, diga firmeza.
Olhar para Cristo nos dá pureza, porque eu olho para o que é santo, eu olho para aquilo que me empolga a viver o Evangelho. O nosso problema é que a gente vive olhando para muitas coisas e esquece que o alvo é Cristo. O que nos empolga a viver o Evangelho é Cristo, amém? Aqui em 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 3, próximo do Apocalipse, no versículo de número 3 diz: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, amém? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem crê assim? Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu e nem o conheceu. Se você anda no pecado, você não está olhando para Jesus. E quem não olha para Ele não é curado, não é salvo, não é livre. Como todos aqueles que eram picados pelas cobras, se não olhassem para aquela serpente, não seriam livres da morte. Então, irmão, qual é o motivo de você estar no pecado? Por favor, olhe para mim. Qual é o motivo de você estar no pecado? Qual é o motivo de você estar na idolatria? Qual é o motivo de você estar na prostituição, na fornicação? Qual é o motivo que você está frio, está calculista, que você perdeu ou deixou o primeiro amor? Aqui o texto é tão claro, leia comigo. Versículo de número 4. Diga: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou, ele quem? Diga: Jesus, para tirar os nossos pecados. Se ele não tirar os teus pecados, não há manifestação. E aí diz: e nele não há pecado. Quem aqui é corpo de Cristo? Não pode haver pecado na sua vida. Você não pode viver na prática do pecado. Versículo de número 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. É simples assim, não é? Está entendendo? Não. Quem permanece em Cristo não vive na prática do pecado. Mas veja, qualquer que permanece em pecado não o viu. E se eu não olhar para ele, eu não sou salvo, e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Está ou não está escrito aí? Tá. Então grifa aí, por favor. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quando Jesus se manifesta na sua vida, ele desfaz as obras do pecado, ele quebra as obras do pecado. Não tem esse negócio de você ter uma vida aqui e outra acolá fora, não. Irmão, não adianta. Não deixe ninguém te enganar e não se engane. Não deixe teu coração mentir para você, não adianta. Se você pratica o pecado, é porque Jesus não se manifestou tirando o pecado de você. E quem vive no pecado é do diabo, não é de Deus. Quem entendeu isso? Ah, pastor, mas eu tenho Bíblia, eu entrego dízimo na igreja, eu frequento, eu tenho carteirinha de membro. Isso nada resolve. Nada disso vai apresentar na entrada do céu. A Bíblia diz que nós só seremos salvos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Nós só vamos vencer o diabo, a serpente,
através do sangue do Cordeiro e pela palavra da salvação. Amém? Quem recebe essa palavra hoje? Fique de pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.